Oi, gente, namastê. Bem-vindos ao Círculo Consciente. Eu sou a Kátia e hoje eu venho falar um pouco aqui sobre algo que eu considero muito importante aí no caminho do nosso autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, que é quando a gente sai da posição de vítima e reconhece a nossa responsabilidade e perdoa. Essa palavra é tão difícil às vezes da gente tragar, dependendo do que foi, do que aconteceu, de quem nos magoou em algum momento, nos feriu em algum momento, fez algo que pudesse causar um ressentimento muito grande. Quando a gente sai dessa posição de vítima em que a gente fica e coloca nas nossas mãos a responsabilidade de ressignificar tudo isso, a gente consegue dar um salto enorme e se liberar aí de ressentimentos, sabe? Melhorar as nossas relações de um modo geral, porque quando a gente perdoa, a gente reduz a nossa raiva, a gente melhora o estado de ânimo, a gente melhora a nossa depressão, nosso estresse. É um conjunto de coisas, na verdade, que um ressentimento pode vir a abalar na nossa vida. Carl Jung já dizia, né? O que a gente nega nos submete e o que a gente aceita nos transforma. E é por aí a história do perdão. Quando a gente realmente aceita o fato tal como aconteceu e ressignifica e coloca a devida responsabilidade aí em todos, né? E reconhece o que você aprendeu, o que você viveu, e consegue de fato perdoar. E quando eu falo perdoar, gente, eu não falo assim, ok, eu perdoei não, eu perdoei essa questão, mas aí alguém vem e fala dessa pessoa pra você e algo te remove aqui dentro, você não quer nem ouvir falar da pessoa, sabe? Então você não perdoa. Quando algo ainda te remove aí, significa que você não perdoa. Você só perdoa quando a presença daquela pessoa ou o comentário de alguém sobre aquela pessoa não te causa nenhum transtorno emocional. Aí é quando de fato você perdoa. Quando você olha para o outro e olha sem nenhum rancor, sem nenhum ressentimento, sem julgar e sem repassar, sem viver novamente a dor dessa história. Então o que eu quero falar para vocês, eu quero que vocês fiquem até o final, porque eu quero falar os 7 passos para a gente chegar nesse ponto, para a gente conseguir realmente perdoar alguém, por mais duro que seja. E aí eu quero falar também sobre um perdão que é um dos mais importantes na nossa vida, que é o perdão com os nossos pais. Tenham feito eles o que fizeram. A gente sempre tem que partir do princípio em que, primeiro, nos deram a vida, que é o bem maior. E segundo, eles fizeram o que eles podiam com o que eles tinham no momento, com a consciência que eles tinham no momento, com o aprendizado que eles tinham no momento, desde os pais que eles tiveram. Então isso tudo facilita, na verdade, o nosso olhar para as questões de uma outra maneira. Que a gente consiga ampliar a nossa visão sobre o outro. E compreender que quando alguém age de uma determinada maneira que a gente não goste, que foi cruel ou o que for, essa pessoa está agindo dentro dos parâmetros dela, dentro da imaturidade dela, da falta de consciência para algumas coisas, e aí ela vai ter que lidar com isso na vida dela. Dentro desse processo do perdão, esse livro, me baseei muito nesse livro do Yoshinori Noguchi. Eu não sei se tem aí no Brasil, eu não encontrei nada, tá? Dele aí no Brasil, nenhum livro dele aí. Um reconhecido coach que nasceu em 1963 lá em Hiroshima. E ele traz aqui um relato real de um caso dele, de uma mulher que liga para ele desesperada, tendo problema com o filho. O filho era maltratado na escola, rejeitavam ele, não deixavam ele jogar junto. E isso foi criando uma tristeza na mãe. Ela foi se sentindo péssima por não poder ajudar o filho, porque inclusive o filho rejeitava ela. E aí isso foi causando problemas
em casa, problemas com o marido, até que ela resolve ligar pro Yoshinori. Acho que é assim que fala, tá, gente? Eu não sei. Ela resolve ligar para ele, a pedido do marido, que conhecia ele, para que ele de alguma forma ajudasse. E aí é quando ele passa para ela esses 7 passos. Pouco a pouco ele vai levando ela a compreender que, na verdade, tudo isso que ela vivia com o filho era espelho de uma situação que ela tinha presente na vida dela. E aí, entrando a fundo na questão, ela percebe que ele indaga a relação dela com o pai, e aí ela percebe que, na verdade, o que ela estava vivendo com o filho era exatamente o que ela provocava com o pai, a rejeição que ela tinha com o pai dela, o que ela havia vivido com o pai. E aí quando ela vai lá, ela perdoa isso. E aí nesse caso ela chega a ligar para o pai, falar e agradecer por tudo que ele fez e tal. Primeiro ela passa por esses 7 passos, que é o que eu quero falar para vocês agora, que são muito importantes, para você conseguir chegar na raiz da questão. Porque praticamente tudo o que a gente vive é um espelho do que nós levamos por dentro. É um espelho de alguma situação que a gente ainda carrega. E aí quando ela, por fim, consegue passar por esses 7 passos e perdoar verdadeiramente o pai, em seguida, ao mesmo tempo, o resultado na vida dela começa a aparecer. O filho começa a falar com ela de outra forma. O filho começa a ser aceito no colégio. Então é muito louco, gente, a gente olhar para a lei do espelho e reconhecer que, de fato, tudo o que acontece na nossa vida é resultado de algo que nós estamos projetando. É resultado de algo que nós não resolvemos aqui ainda e a gente está vivendo. Aí fora está mostrando para gente. Tudo aí fora é nosso espelho. A maneira como a gente olha para o mundo é como a gente está levando dentro. As coisas que a gente está levando aqui dentro. Então é inevitável você se dar com essas questões quando você começa a vasculhar, sabe, dentro de você. Quem eu não perdoei ainda? Ou o que está acontecendo agora mesmo na minha vida que eu não estou feliz? O que está me pegando? E aí olha para isso, traz para você. Busca nas pessoas que você ainda não resolveu, não perdoou. Busca de que maneira o universo está te mostrando aí fora. De que maneira isso está se repetindo na sua vida. E as coisas se repetem que é para que a gente se dê conta desses ressentimentos que a gente leva, sabe? E a gente leva às vezes por anos, sem saber que uma coisinha que ficou lá atrás. Enquanto você não aceitar e não perdoar aquilo, isso vai estar vindo refletido de alguma maneira em alguma outra coisa na tua vida. Então nesse caso era a relação dela com o filho, ela vê que isso tinha a ver com a relação com o pai, reconhece isso, muda a atitude dela com o filho, porque na verdade ela estava sendo com o filho ela estava fazendo com o filho exatamente o que ela não gostava que o pai fazia com ela. E aí ela muda tudo isso. E as coisas todas começam a se abrir, começam a ir para os seus lugares. É um pouco isso, na verdade, né? Então vamos lá? Toma tempo, tá? Pega aí uma tarde sua que você tenha livre. Você vai precisar de um tempo para poder realizar todas as etapas e vivenciar tudo isso, para poder liquidar de uma vez. Então o primeiro passo, você vai desabafar. Você vai escrever no papel tudo aquilo que você tem para dizer para essa pessoa, sem nenhuma censura. Você vai dizer tudo que magoou, você vai colocar ali tudo que você quer, absolutamente tudo. Coloca tudo para fora que você leva aí todos esses anos ou todo esse tempo que você vem carregando esse ressentimento. Se coloca na situação, lembra da história e coloca tudo no papel, joga tudo para fora. Joga todo esse lixo que você está carregando aí dentro pro papel.
coloca tudo para fora. Esse é o primeiro passo. No segundo passo, você vai compreender, vai escrever o que motivou tudo isso. Quais foram as motivações? O que é que você não conseguiu perdoar nessa pessoa? O que é que você não gostou dessa pessoa? As motivações das pessoas normalmente se dividem em duas coisas: ou a busca pelo prazer ou fugir da dor. Quase tudo tem como base essas duas coisas. Então, o que motivou essa situação sua? O que gerou toda essa situação que você viveu com a pessoa? Encontra e localiza isso. Escreve tudo isso. Escreve tudo que você quer escrever sobre a situação. O que é que exatamente você não perdoa? Onde é que você foi ferido com isso? Escreve sobre isso. O terceiro passo é expressar o seu agradecimento. Pelo que você agradeceria a pessoa? Mesmo que sejam coisas insignificantes. Escreve os motivos pelos quais você pode agradecer essa pessoa. Mesmo tendo passado pelo que você passou, ou a relação que vocês tiveram antes disso ter acontecido, escreve exatamente pelo que você poderia agradecer a essa pessoa. Aí no quarto passo, você vai efetivamente agradecer. Você vai se colocar numa situação de simplesmente emanar gratidão para essa pessoa. Obrigada, sou grata por você. Se você tiver dificuldade aí, ver que é difícil, tira uns 25 minutos e pratica o Ho'oponopono, que isso vai te ajudar. Começa pela forma, sabe? Porque muitas vezes é difícil a gente conseguir chegar nesse ponto de agradecer. Mas de tanto você falar, você vai ver que isso vai vir com mais naturalidade. Por isso que eu indico aqui, isso é coisa minha, não é coisa do Yoshinori, tá? Eu indico que você pratique Ho'oponopono, se você tiver muita dificuldade nesse momento. Mas utilize as formas que você vai ver que pouco a pouco isso vai ser integrado em você. Na história que ele conta, no princípio do livro, chegando nesse ponto, ele pede que ela ligue para o pai e fale para o pai todos os motivos pelos quais ela agradeceria. E no caso dela, isso foi fantástico, porque desbloqueou toda uma questão aí, inclusive o relacionamento que ela tinha com o pai. Mas se para você for difícil chegar a ligar para a pessoa que você tem que agradecer, com simplesmente você praticar o Ho'oponopono, digo eu, tá? E logo praticar essa gratidão, emanar essa gratidão para a pessoa. Isso já basta. Aí no quinto passo, você vai se desculpar. Escreve todos os motivos pelos quais você se desculparia dentro desse contexto, nessa questão. Coloca tudo que vier à tua cabeça. Se responsabiliza também, sabe? Por tudo isso que aconteceu. Entendendo agora e tendo a compreensão de que tudo está na nossa mão e tudo é responsabilidade nossa. Então, se coloca aí e escreve os motivos pelos quais você se desculparia com essa pessoa. No sexto passo, escreve tudo o que você aprendeu com isso que aconteceu. Coloca no papel todas as questões onde você teve compreensão, onde você pôde avançar e tudo que você pôde aprender com isso. É interessante porque isso vai te ajudar também em todas as outras etapas, quando você tiver essa compreensão de que a gente aprende. Normalmente a gente aprende muito mais com as pessoas que nos desafiam na vida do que com aquelas que vêm e nos adulam e elogiam e só observam nossos aspectos bons. Essas não acrescentam muito na nossa vida, mais do que aumentar a nossa autoestima. Agora, as que nos desafiam são essas, as que normalmente fazem com que a gente cresça, porque a gente aprende sempre, desde aí. Então enumera aí tudo que você aprendeu com essa situação. E aí, para finalizar, você vai escrever 3 frases e vai pronunciar essas 3 frases
até você sentir isso como verdade para você. Escreve o nome da pessoa e fala: Fulano de tal, eu te perdoo para que eu seja livre. Eu te perdoo para que eu seja feliz. E eu te perdoo para que eu possa estar em paz. Essas 3 frases têm um poder tremendo na situação do perdão. Então escreve as 3 frases e pronuncia isso para você mesmo, até você sentir isso como verdade. E, gente, verdadeiramente é isso. Uma vez que a gente logra aí, que a gente consegue perdoar alguém, a gente está beneficiando principalmente a nós mesmos nesse sentido, de viver livre, de viver feliz, de viver em paz. Uma vez que você completa essas fases todas, olha para você mesmo e pensa: que valente eu fui. Tem que ter muita valentia, sim, para conseguir chegar nesse ponto e perdoar alguém. Eu só posso dizer que enquanto você leve ressentimento aí dentro, seja por quem for, algo na sua vida não vai estar fluindo. Algo na sua vida vai estar desencaixado. Essa lei do espelho é muito forte, é muito poderosa. Inevitavelmente, alguma coisa que você leve aí dentro, a vida vai estar te mostrando fora. O perdão é um processo de compromisso com você mesmo, com você mesma, com a sua vida e com a sua felicidade. É quando você sai do lugar de vítima e coloca a responsabilidade da tua vida nas tuas mãos, e não na mão de ninguém. Quando você cria esse vínculo de ressentimento com alguém, você está entregando na mão da pessoa a sua felicidade. Por mais que agora você não veja dessa maneira, faz esses 7 passos que eu coloquei aqui. E depois você me conta. Vem aqui, por favor, e me conta, tá? Como que foi pra você. E se você acha que esse vídeo pode ser útil para alguém, por favor, compartilhe, tá? Me dá like aqui para me ajudar a seguir com esse canal, a seguir expandindo todas essas questões que eu considero fundamentais para o nosso bem viver, para o nosso bem-estar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês perdoem todos que vocês tenham que perdoar. Eu acho que quando uma pessoa chega nesse nível de perdão, tudo na vida dela flui, sabe? Ela começa a ver beleza em tudo, mais do que problemas. Quando a gente reconhece a imaturidade do outro, a falta de consciência. Você não pode exigir de alguém que não tenha consciência as mesmas atitudes que você talvez tenha, que você talvez tenha chegado na sua vida buscando, indo atrás de como ser melhor pessoa ou viver melhor ou o que for. Quando você chega nesse momento e você consegue perdoar o outro, você está, de certa forma, compreendendo que eu também teria feito talvez a mesma coisa no seu lugar. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Assim que, sem mais, deixo vocês por aqui. Espero que vocês utilizem esses 7 passos na vida de vocês e sejam felizes. E fluam pela vida livremente, tá? Um beijo para todo mundo. Namastê.